Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso, hoje, contabilidade de custos. Aí aqui, pessoal, nós temos a questão 21 e 22 que eu passei, né? Aí a questão deu uma tabela aqui, ó. Aí ele pergunta o seguinte: o total dos gastos de produção, e a 22 ele pergunta o montante das despesas, tá? Pessoal, o que é os gastos de produção? Gastos de produção são os custos. Gasto de produção são os custos. E esses custos podem ser a matéria-prima, a MOD e o CIF. Então, nós temos três custos: a matéria-prima, a MOD e o CIF. Agora, pessoal, aqui nós temos um quadro que é o quadro matador de questões. É só a gente verificar, ó. O que ocorre no almoxarifado, a gente chama de investimento. Por quê? Porque é aquela compra que você faz, tá certo? O que ocorre dentro da fábrica, o que ocorre na fábrica, a gente chama de custos. E o que ocorre na loja ou no escritório, a gente chama de despesas. Então, é só a gente ter esse raciocínio aqui que a gente resolve a questão na maior tranquilidade, tá? Como o pessoal já fez a questão, eu vou perguntando e vocês vão dizendo. Então, eu vou colocar aqui custos e aqui eu vou colocar despesas. Então, vamos ver aqui, pessoal. Aqui eu vou colocar custos e aqui eu vou colocar despesas, tá? Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Aí aqui nós temos o seguinte, ó. Aí, gastos do mês, custo de produção e despesas. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, a dona Laudicea chegou, a dona Mara. Matéria-primas utilizadas pela fábrica. É o quê, pessoal? Custos ou despesas? Matéria-prima utilizadas pela fábrica, custo. Então, aqui, pessoal, é um custo, tá? 400 mil, custo. Opa, 400 mil. Aluguel dos prédios administrativos e comerciais. Despesa. É só a gente ver, pessoal, que o aluguel está aqui, ó. Os departamento administrativo e comercial está ali pertinho da loja do escritório, tá? Então, isso aqui é de 80 mil. Aluguel do prédio da fábrica. Aluguel do prédio da fábrica, custo 170 mil. Salário e comissões dos vendedores. Os vendedores estão lá na loja ou no escritório. Despesa, 35 mil. Salário do pessoal da fábrica, custo 320 mil. Salários do pessoal administrativo, despesa 190 mil. 190 mil. Honorários da diretoria industrial, custo. Então, a diretoria industrial é custo, R$ 10 mil. Honorários da diretoria administrativos e comerciais, dos diretores, né? Administrativo e comerciais, despesa, 55 mil. Encargos sociais, INSS e FGTS do pessoal da fábrica. Custo, isso aqui, pessoal, faz parte da MOD, tá certo? Ó, esse encargos sociais, INSS e FGTS, ele faz parte da MOD, tá? Ele é um custo. Então, isso aqui é um custo, R$ 32 mil. Encargos sociais, INSS e FGTS do pessoal administrativo e comercial. Despesa, R$ 20 mil. Água, luz, telefone das áreas administrativas e comerciais. Despesa, R$ 1.100.
Depreciação dos móveis utilizados pela área administrativa e comerciais. Despesa, R$ 1.100, tá? Só um minutinho aí, pessoal, que eu vou mandar aqui o link aqui para a moça aqui, que a moça pediu aqui. Bora lá, continuar aqui. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ok, vamos continuar aqui, pessoal. Depreciação dos móveis utilizados pelas áreas administrativas e comerciais. Despesa. Então, isso aqui, pessoal, é uma despesa, tá? 22 mil. Tributos diversos sobre vendas. Tributos diversos sobre vendas. Isso aqui é despesa, 350.500. Água, luz, telefone da fábrica. Custo, 30 mil. Frete sobre vendas. Frete sobre vendas, despesa, R$ 7.000. Material de embalagem consumido. Despesa. Isso aqui, pessoal, é aquele material de embalagem que você vai no supermercado e compra ali, o cara lhe dá um saquinho para você trazer a mercadoria. Então, esse material de embalagem consumido é despesa, tá? 2.500. Encargos e despesas financeiras. Encargos e despesas financeiras, despesas, 18 mil. Depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica. Da fábrica é um custo, 95.500. E aí, pessoal, quanto foi de custos? Material consumido na questão é considerado custos. Material de embalagem consumido é considerado aqui, pessoal, esse material de embalagem consumido é despesa, tá? Agora aqui, ó, vamos ver aqui se tem material de embalagem por aqui. Vamos ver se tem outro tipo de material de embalagem. Aqui não tem, tá certo? Ó, então, custos deu 1.060.000. Custos foi quanto, pessoal? Despesa 778.000. E custos foi quanto? Custos 1.060.000. Então, pessoal, 2.500.000 material de embalagem consumido. Ah, entendi. Então, quer dizer que aqui ele considerou como esse material de embalagem consumido, ele considerou como custo, tá? Aqui, pessoal, ó, cuidado com esse detalhezinho aqui, tá certo? Ó, veja que aqui, ó, se você for somar aqui, eu estava observando que não ia dar os 1.060.000, ia terminar em 500, ó. E se você olhar aqui o total dos gastos, ó, não tem nenhum que termine em 500, correto? Então você vem aqui, pessoal, e olha, tá certo? Ó, esse material de embalagem, nós temos dois tipos de material de embalagem, pessoal. Um pode ser custo e outro pode ser despesa. Por exemplo, a manteiga. Quando você vai comprar uma manteiga, uma margarina, a margarina já vem dentro da embalagem, tá certo?
Aquele material de embalagem da margarina, pessoal, é chamado de custo, tá? É chamado também de um custo direto. Então, aquele material é chamado de custo direto. Material, uma margarina, uma caixa de sapato, que você compra o sapato e vem a caixa. Então, ali é uma embalagem, é considerado um custo direto, tá? E agora também nós temos a material de embalagem consumido, que é quando você vai no supermercado. Quando você vai no supermercado e compra qualquer produto, aí o cara lhe dá uma embalagem para você trazer sua mercadoria. Ali também é considerado material de embalagem. Então, ali também pode ser considerado despesa, tá? Então, neste caso aqui, ó, esses 2.500 aqui, ele foi considerado custo, tá certo? 2.500 foi considerado custo. Então, aqui deu 1.060.000. Entenderam aí, pessoal? Sim, sim, sim. Ok. Vamos lá, pessoal. Se foi consumido, é custo, aprendi tal. Então, se ele falar só embalagem, seria despesa, né? Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Agora, ó, vamos para o próximo PDF, tá certo? Então, eu vou tirar aqui, vamos para o próximo PDF. O próximo PDF é inventário de estoques. Estão vendo aí, pessoal, inventário de estoques? Sim, sim, sim. Ok, então vamos iniciar. Aí aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Inventário de estoques, tá? O que é o inventário de estoques? O inventário de estoques é para você verificar quanto você teve de material, de matéria-prima aplicada, quanto você teve de custos dos produtos vendidos, quanto foi o seu é, custo dos produtos fabricados, tá? Então, isso aí a gente chama de inventário de estoques. E para a gente resolver questões de inventário de estoques, pessoal, o melhor método é o método dos três razonetes, tá certo? Então, com este método dos três razonetes, você resolve todas as questões referentes a inventário de estoques. E como é que a gente faz esses três razonetes? A gente faz assim, pessoal, ó, a gente coloca aqui, ó, o primeiro razonete, o segundo razonete e o terceiro razonete, tá? No primeiro razonete, a gente chama de estoque de matéria-prima. Então, a matéria-prima, pessoal, naquele primeiro momento, ele é considerado um investimento, tá? Então, esse estoque de matéria-prima é como se fosse lá o estoque do almoxarifado, tá? O segundo razonete é os estoques de produtos em elaboração. Aqui, pessoal, ó, estoques de produtos em elaboração. Aqui é como se fosse dentro da fábrica, tá certo? Então, o estoque de produtos em elaboração é como se fosse dentro da fábrica. E por último, nós temos os estoques de produtos acabados, ou seja, você fabricou o produto e você vai mandar para outro departamento. Então, esse outro departamento, estoque de produtos acabados, é como se fosse a loja ou o escritório, tá certo? Aí, vindo aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Todos os três razonetes nós temos estoques, tá? Então, aqui, ó, estoque inicial e estoque inicial. Então, você coloca estoque inicial em todos os três razonetes. Aí você passa aqui um traço aqui, pessoal, ó, passa um traço aqui, passa outro traço aqui, passa outro traço aqui. Então agora você tem estoque final, ó, estoque final de matéria-prima, estoque final de produtos em elaboração, estoque final de produtos acabados. Então, os três razonetes têm estoques finais, tá certo? Aí vamos só observar aqui o primeiro razonete, pessoal. Estoque de matéria-prima. Como é que o estoque de matéria-prima aumenta? Pessoal, o estoque de matéria-prima aumenta quando a gente adquire matéria-prima. Então, esse estoque, ele aumenta através das compras, tá certo? Então, você comprou, o estoque de matéria-prima vai aumentar. Vamos dar um exemplo aqui. Professor, esse outro era aula extra? Não, esse daí foi só para completar, dona Rosana. Aquele anterior foi para completar aquela primeira aula, tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, estoques de matéria-prima, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui meu estoque inicial de 500,
E aqui, pessoal, eu comprei 700, tá certo? Ó, 500 e 700. Chegou no final do mês, eu tenho só 300. Significa o quê, pessoal? Significa dizer que eu consumi alguma coisa. Quanto foi que eu consumi? Aí eu faço o seguinte, ó. 500 com mais 700 vai dar 1.200.000. Menos 300 vai dar 900. Então, o consumo, você soma o estoque inicial mais as compras e subtrai o estoque final. Então, nós temos o consumo. Esse consumo, pessoal, é chamado de matéria-prima aplicada. Então, essa matéria-prima aplicada ficou assim, ó. Vamos dar outro exemplo aqui, pessoal, ó. Vamos dar outro exemplo, tá? Eu tenho meu estoque inicial de 300. Aí eu comprei, pessoal, 200. Aí chegou no final do mês, o meu estoque final é 100. Quanto foi a minha matéria-prima aplicada? A minha matéria-prima aplicada ficou em quanto? Matéria-prima aplicada ficou em 400, ó. 300 com mais 200 dá 500, 500 menos 100 ficou em 400, tá, pessoal? Foi assim, ó. 300 mais 200, o estoque final a gente sempre diminui, ó. Menos 100 igual a 400. Então, a minha matéria-prima aplicada, 400, tá? Esta matéria-prima aplicada, pessoal, ela vai para o segundo razonete. É como se o pessoal da fábrica chegasse para o almoxarifado e dissesse: manda matéria-prima. Aí o almoxarifado manda matéria-prima para a fábrica, tá? Agora, pessoal, a gente vai olhar o seguinte, ó, que a matéria-prima, ela vai fazer parte aqui dos custos, ó, matéria-prima, MOD e CIF, tá certo? Então, ó, observe que aqui são os três elementos do custo. Pessoal, os elementos do custo, ó, matéria-prima, MOD e CIF, vai ficar sempre nesta ordem, tá? Ó, matéria-prima, MOD e CIF. Esses daqui são os elementos do custo, tá certo? Os elementos do custo, ele fica no segundo razonete. Por quê? Porque o segundo razonete é como se fosse a fábrica. Aí aqui, pessoal, ó, veja que esses 400 da matéria-prima aplicada, ele vem para cá, ó, 400, tá certo? Aí vamos supor que eu tenho aqui, ó, o meu estoque inicial de 300, a minha mão de obra 200 e o meu CIF de 100. E o estoque final, pessoal, de 50. Aí aqui eu vou ter o meu custo dos produtos acabados. Esses custos de produtos acabados, pessoal, a FGV também chama de custo dos produtos fabricados, tá certo? Então a FGV chama esse CPA de CPF, custo dos produtos fabricados. Como é que a gente acha esse custo dos produtos fabricados? A gente soma tudo e subtrai o estoque final. Então ficou assim, pessoal, ó, 300 mais 400 mais 200 mais 100 menos 50, que vai dar quanto? 700, 900, 1.000 menos 50 vai dar 950, tá? Esses 950, pessoal, a gente chama de custo dos produtos fabricados, tá? Aí esse 950 ele vem para cá, pessoal, ó. É o nosso CPF ou CPA. Das bancas chama de CPA, custo dos produtos acabados. Mas como a gente está tratando de FGV, a gente tem que ser de acordo com a banca. Então, a FGV, pessoal, ela chama esse custo dos produtos acabados de custo dos produtos fabricados, tá certo?
Então, esses custos dos produtos fabricados foi 950. Vamos supor que meu estoque inicial seja 200 e o meu estoque final, pessoal, seja 150. Quanto é que vai ser o meu CPV, custo dos produtos vendidos? Quanto é que vai ser esse custo dos produtos vendidos? Aí aqui eu somo, pessoal, ó, 200 mais 950 menos 150, que vai dar 1.000. Então, esse CPV aqui vai ser 1.000, tá certo? Então, veja que é uma cadeia, pessoal, é uma cadeia. Qual é o razonete mais difícil de você fazer? É o segundo razonete, mas aí, pessoal, é só você lembrar o seguinte, ó. Eu tenho o estoque inicial aqui, ó, estoque de produtos em elaboração, ó. Eu tenho o estoque inicial e aqui eu tenho o estoque final. Veja que aqui, pessoal, ó, são os elementos do custo. Quais são os elementos do custo? Matéria-prima, MOD e CIF. Aí você colocou esses três elementos aqui, aí você faz todos os três razonetes na maior tranquilidade, tá? Agora, lembrando o seguinte, pessoal, ó, lembrando o seguinte, se você pegar aqui, ó, matéria-prima mais mod, quando você soma somente matéria-prima mais mod, ó, matéria-prima mais a mod, a gente chama isso aqui de custos primário, tá certo? Custo primário, custo primário. Custo primário é a matéria-prima mais a mod. Aqui, pessoal, nessa questão, quanto é o nosso custo primário? Nesse caso aqui, quanto é o nosso custo primário? Custo primário, 600. Então, nosso custo primário é 600, tá? Se a questão perguntasse quanto é o custo de transformação, custo de transformação, pessoal, é a MOD mais o CIF, tá? Ó, MOD mais o CIF, a gente chama de custo de transformação. Transformação. Custo de transformação é a MOD mais o CIF. Neste caso aqui, pessoal, quanto era que seria o custo de transformação? No caso dessa questão, quanto era o custo de transformação? 300, porque aqui, ó, MOD mais o CIF, tá? MOD mais o CIF, 300. E aí, pessoal, para a gente encerrar essa parte aqui, nós temos o custo de produção do período, tá? É o chamado CPP, ó. CPP, custo de produção do período. Aí a gente faz isso aqui, pessoal, ó. O nosso CPP é igual a matéria-prima mais a MOD mais o CIF. Então, matéria-prima mais a MOD mais o CIF é o nosso CPP, tá? Feito isto, pessoal, quanto é o nosso CPP nessa questão? CPP nesta questão vai ser 700, né? Muito bem. Então, 400 mais 200 mais 100, 700, tá certo? Agora, pessoal, feito isto, agora a gente já pode ir para as questões. Aí vai ser o seguinte, ó, a gente vai fazer o máximo de questões que der hoje. Se não der, aí a gente vai mandar o vídeo já com todas as questões resolvidas, pessoal, todas as questões resolvidas e você vai assistir, tá? Aí para quando a gente avançar o curso, porque se a gente ficar só na repetição, repetição, vai chegar o dia da prova e a gente não tem dado todos os assuntos, tá certo? Então aqui a gente vai treinar o máximo de questões possíveis hoje. Aí depois você vai pegar o vídeo lá que eu vou mandar e você assiste tudo, tá certo? Então vai ser sempre desse jeito. Você tá ali trabalhando, tá? A gente está fazendo essa simbiose, tá? Vamos para a primeira questão. A primeira questão eu vou fazer, pessoal, ó. Calcule o valor do CPV em reais para uma empresa que utiliza o método de custeio por absorção. Pessoal, quando a gente utiliza os três razonetes, a gente chama de custeio por absorção, tá certo? Então, ó,
a empresa que se utiliza do método de custeio por absorção para a valorização de seus estoques de produtos acabados. Para o período hipotético de 10 meses, iniciado em 1º de janeiro de 2019, considerando as informações obtidas junto à contabilidade numa entidade industrial como segue. Aí aqui, pessoal, ele deu os detalhes, tá? Aí a questão está pedindo o quê? Está pedindo o CPV. Aí aqui ele tem as opções. Como é que a gente resolve essa questão? Pessoal, a gente resolve essa questão através dos três razonetes, tá? Vou fazer aqui os três razonetes para você ver novamente, ó. Vamos resolver essa questão na maior tranquilidade, pessoal, ó. Método dos três razonetes, tá? Quem já foi aluno aqui do curso não vai ter nenhuma dificuldade. Aí aqui nós temos, ó, estoques de matéria-prima, estoques de produtos em elaboração, estoques de produtos acabados. Todos os três razonetes têm estoque inicial. Aqui, pessoal, estoque inicial, tá? Eu estou me referindo que todos os três têm estoque inicial à estrutura, porque vai ter questão que o cara deu estoque inicial ali como sendo zero, tá? Então, aqui eu estou me referindo à estrutura. Todos os três razonetes têm o estoque final. Todos os três razonetes têm estoque final. Estoque final, estoque final. O estoque inicial de matéria-prima, pessoal, ele aumenta como? O estoque de matéria-prima, ele aumenta através das compras. O estoque de produtos de elaboração, ele aumenta através de quê? Da matéria-prima, da MOD e do CIF, tá? Lembrando, pessoal, que a matéria-prima é esta que vem aqui, ó. Esta matéria-prima é esta, tá certo? Aí, feito isso, pessoal, nós temos o estoques de produtos acabados, que a FGV chama de estoques de produtos fabricados, tá certo? Esse estoque de produtos fabricados vem para cá, ó. E aqui a gente chama de CPV. Esse primeiro razonete aqui, pessoal, quando ele está dentro do primeiro razonete, ela é chamada matéria-prima aplicada, tá? Pronto. Feito isto, pessoal, agora a gente vai lá e vai preencher aqui os razonetes. Vamos lá preencher os razonetes, pessoal, ó. Receita líquida de vendas. Pessoal, essa receita líquida de vendas era se a questão perguntasse o lucro, tá certo? Então, aí já seria a DRE. Se a questão pedisse o lucro, aí já seria essa DRE. Aquisição de matéria-primas. Isso aqui são as compras. 33 mil. Vamos colocar 33 mil aqui, ó. 33 mil, tá? Aí depois, frete sobre aquisição de matéria-prima. Pessoal, o frete faz parte da compra, então esse frete ele faz parte da compra. Então ele entra aqui dentro das compras, tá certo? Ó, então já vou colocar aqui tudo somadinho, 33.240, tá certo? Conseguiram entender, pessoal, que o frete faz parte da compra? Conseguiram entender? Sim, sim, ok. Então vamos continuar. Aí nós temos aqui, ó, gastos incorridos com mão de obra direta. É a nossa MOD, pessoal. É a nossa MOD, tá? 25 mil. Aqui, ó, MOD 25 mil. Depois, gastos incorridos com mão de obra indireta. Pessoal, é o seguinte, ó. A gente sabe que os elementos do custo é a matéria-prima, a MOD e o CIF, tá certo? Essa matéria-prima aqui, ó, tudo que for dentro da matéria-prima, ela vai estar aqui. O que for a MOD vai ser só a mão de obra direta do operário, tá? Do cara que trabalha na fábrica. E o CIF são todos os outros custos. Aconteceu um outro custo, é CIF, tá certo? É CIF. Com exceção de quê? Com exceção das embalagens, porque a embalagem é um custo direto, tá certo? A embalagem é um custo direto. Então, gastos incorridos na fábrica é um CIF. Eu vou colocar o CIF aqui, pessoal, ó.
13 mil, tá? Ó, vou botar aqui, ó. CIF 13 mil. Depois eu coloco lá, tá? Ó, CIF 13 mil. Depreciação. Opa, vou colocar aqui CIF. Depreciação dos equipamentos produtivos. É um CIF. Por quê? Porque é um custo que está dentro da fábrica. Nem é matéria-prima e nem é mod. Então, é um CIF. No valor de quanto? De 10.600. Gastos gerais de fabricação é o chamado GGF, todos os gastos ali, pessoal, é uma graxa, é uma lixa, tá? É aqueles pequenos gastos ali. Então vai ser 10.020. Aí aqui nós temos, ó, despesas com comercial, frete sobre vendas, comercial diverso, comercial administrativo, comercial diverso. Pessoal, essas despesas comerciais aqui para a apuração do CPV, ela não serve. Ela vai servir para onde? Para a DRE, quando a gente for tirar o lucro da questão. Se a questão pedisse o lucro, como a questão não pediu lucro, então, ó, nem a receita de vendas e nem as despesas vai servir para essa questão, tá certo? Provavelmente essa questão da banca foi só pedir o CPV e também pedir o lucro da questão, tá certo? Eu não vi essa prova aí, mas eu só peguei essa questão, então a gente provavelmente ele usou os mesmos tópicos ali para fazer duas ou três questões, tá certo? Aí agora aqui, ó, saldo de balanços, informações adicionais, saldos iniciais e saldos finais. Aí, pessoal, a gente coloca no razonete, ó, estoques de matéria-prima. 20.600 é o estoque inicial e 27.300. Então, ó, 20.600, 27.300 é o estoque final de matéria-prima, tá? Produtos em processos. Produtos em processos é o produto em elaboração. 16.800 e 14.400. 16.800 e 14.400. E ainda nós temos produtos acabados 45.600 e 41.800. 45.600 e 41.800. E aí eu esqueci de colocar os outros gastos aqui, né? A mod foi 25 mil, já coloquei. E o CIF foi quanto? O CIF foi isso aqui, pessoal, que vai dar quanto? Ó? 680, 33.680, tá? Então, o CIF deu 33.620. Opa, aqui é um 2. Botei foi 8.620. 33.620, tá? Aí eu coloco aqui, pessoal, ó, 33.620. Então, o mais difícil da questão era você fazer essa estrutura. E a questão está pedindo, pessoal, este CPV, ó. A questão quer este CPV aqui, tá certo? Então, vamos achar esse CPV. Aí a gente faz assim, ó. Primeiro razonete, a gente soma tudo e subtrai 27.300, que vai dar quanto, pessoal? A nossa matéria-prima aplicada. 20.600 mais 32.240 menos 27.300. Isso aqui vai dar 26.540, tá certo? Então, aqui, pessoal, deu quanto essa matéria-prima aplicada? 26.540, é? Ok. 26.540, pessoal, é a nossa matéria-prima aplicada, tá? 26.540. Essa matéria-prima, ó, ela vem para cá, 26.540. Agora, pessoal, eu somo tudo e subtraio 14.400. Aí eu vou ter o nosso estoque de produtos fabricados, que deu quanto? 87.560, né? 87.560. 87.560, pessoal, é o nosso estoque de produtos fabricados. Esse estoque de produtos fabricados vem para cá, ó, 87.560.
Somo tudo e subtraio 41.800. Quanto é que vai ser o CPV? O CPV vai ser quanto? 91.360, assim disse a dona Bruna. É isto mesmo, pessoal? Tá certo esse CPV? Sim, 91.360. Aí eu venho aqui na questão, pessoal, ó. 91.360 é o gabarito, a letra E, tá certo? Então, feito isto, agora, a segunda questão, vocês já podem fazer sozinhos aí, tá certo? Então, essa segunda questão aqui, pessoal, cadê a segunda questão? Essa segunda questão aqui da FEPES, ó. Vou até colocar aqui, vou colocar ela maior. Ele quer saber o CPV. Então, vamos aqui, pessoal, vamos pegar aqui para a gente achar o CPV dessa questão, tá? O CPV da questão, ó. Você faz aqui, opa. Como a questão está pedindo o CPV, vou fazer assim. Vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui e vou cortar aqui. Pronto, pessoal. Já pode fazer o CPV, tá? Lembrando que está aqui os três azonetos. Ó. Vou trazer ele para cá para facilitar, tá? Copiar. E aqui está os três azonetes. Pronto. Quando terminar aí, é só me dizer que a gente resolve aqui, tá? Podem fazer a segunda questão. Ele quer o CPV. E aí, pessoal? Tinham resolvido antes em casa? Sim, sim, a dona Mara fez, a dona Bruna fez, a dona Laodiceia. Mas aí teve o pessoal que entrou agora, o pessoal não conseguiu fazer, a gente vai já fazer, não tem problema não.
E aí, pessoal, vamos lá, né? Conseguiram fazer? Dona Adriana, a senhora conseguiu fazer? Ana Paula, Dona Ana Paula, conseguiu fazer? Dona Daiane, Dona Viviane, David, Jefferson, Dona Marcela, Dona Márcia, Marconiel, Dona Maria das Chagas, conseguiram? Dona Ana Paula, sim, o David, sim. Vamos lá, pessoal, então vamos lá. Olha aí, ó. A gente vem o seguinte. Veja que os três azonetes aqui, ó, é só colocar os valores, pessoal, dentro dos lugares. A gente chama isso aqui de casinha de botão. Olha aí como fica fácil, ó. Estoque final de matéria-prima gerais, 23.850. É aqui, pessoal, ó. Estoque final de matéria-prima gerais, 23.850. Depois, receitas totais. Esse aqui, pessoal, só se a questão pedisse DRE. Aí na DRL poderia pedir o lucro bruto, poderia pedir o lucro líquido, tá certo? Então aqui se refere quando você for fazer a DRE. Estoque inicial de produtos acabados, 14.320. Aqui, pessoal, ó, 14.320. É só colocar dentro das suas posições, pessoal. É como se fosse um jogador de futebol. Compras de matéria-primas no período, 178.930 aqui, ó. 178.930. Depois, estoque final de produtos acabados, 19.670. 19.670. 19.670, tá? Aí depois nós temos custo total da mão de obra durante o período, 65.900 é a nossa MOD. 65.900. Depois, estoque inicial de produtos em elaboração, 12.250. É aqui, pessoal, ó, 12.250, tá? Depois, estoque final de produtos em elaboração, 16.450. Aqui, ó, 16.450. Veja, pessoal, que aqui, ó, casinha de botão. Você já sabe onde é o local para colocar. Pronto. O mais difícil é você fazer os três azonetes. E depois que nós explicamos aqui de uma maneira bem simples, não fica difícil fazer esses azonetes, tá? Depois, despesas gerais. Isso aqui, pessoal, é DRE, não entra. Despesa não entra, porque isso aqui são os custos, tá? O único custo que vai entrar aqui vai ser uma despesa, vai ser no futuro esta CPV, quando ela entrar na DRE, tá? Despesas administrativas, DRE não entra. Estoque inicial de matéria-primas, 17.150. 17.150. E por último, nós temos provisão para imposto de renda. Provisão para imposto de renda, pessoal, vai ser aonde? Na DRE, tá certo? Então, a provisão para o imposto de renda vai ser lá na DRE. Quando a gente estiver estudando sobre DRE, a gente vai ver essas provisões, tá certo? Então, aqui, ó, DRE, DRE. Feito isto, agora é só a gente verificar quanto é o nosso CPV, é o que a questão está querendo, pessoal. Vamos lá, ó. Aí a gente começa daqui. 17.150 mais 178.930 menos 23.850. Vai ser a nossa MPA. Quanto é que dá essa MPA, pessoal? MPA 172.230. Esse 172.230, pessoal, eu trago para cá, ó, 172.230. Veja que aqui, ó, não tem nenhum CIF, tá certo? Não tem nenhum CIF. Então, o nosso CIF aqui, pessoal, vai ser zero. Aí eu somo tudo e subtraio 16.450. Aí, quanto é que vai ser o nosso CPF? O nosso CPF vai ser 233.930. Esses 233.930, pessoal, eu trago para cá, ó.
233.930. Somos 2 e subtrai os 19.670, que vai dar quanto, pessoal? CPV. CPV 228.580. 228.580. Aí eu venho aqui, pessoal, e observo o nosso gabarito vai ser a letra C, tá certo? Então, gabarito, a letra C. Conseguiram entender, pessoal? Quem não conseguiu entender, pode dizer aí. Dona Rosana, a senhora entendeu? Conseguiu entender aí, dona Márcia? Dona Marcela, conseguiu entender? Dona Daiane entendeu, dona Marcela entendeu. Entendeu, David? Dona Adriana, a senhora entendeu? Sim. Aí, pessoal, ó, a gente vai fazer só mais uma questão, tá certo? Esses outros vocês vão fazer em casa. Aí eu vou mandar o vídeo já, todas as questões resolvidas, tá certo? Fica melhor assim, né, pessoal? Aí vocês se esforçam mais, não fica melhor desse jeito? O esforço fica maior para vocês, né? Isso, ok. Vamos fazer a segunda aqui, pessoal. A segunda, ó. Aliás, a segunda não, a terceira, né? Ele diz o seguinte, ó. Uma indústria em determinado período apresentou os seguintes dados. Aí aquele deu os dados, considerando que o estoque final de produtos acabados é igual a zero, o custo de produtos do período. Pessoal, ele quer o CPP. O que é o CPP? CPP é a matéria-prima, a MOD e o CIF. Então, pessoal, o CPP é a soma desses três, tá certo? Então, a questão só quer isto. Podemos resolver através dos razonetes? Fica até melhor, pessoal, fica até melhor, tá certo? Então, vamos pegar o razonete aqui, ó, copiar e vamos trazer para cá. E aí, vocês que vão fazer, tá certo? Eu vou diminuir aqui, ó, se eu só trazer aqui para o pessoal treinar mais esse razonete, né? Vamos diminuir aqui o espaço. Aqui ele, ó. Cadê? Pronto, pessoal. Aí ficou bom, não foi? Para ver? Lembrando o seguinte, ó, considerando que o estoque final de produtos acabados é igual a zero. Então, já vou até colocar aqui, pessoal, ó. Ele está considerando isso aqui, ó, estoque final de produtos acabados é igual a zero, tá? Podem fazer aí, pessoal. Vou colocar. Amanhã de manhã eu já coloco, já vou colocar, tá, pessoal? Vou colocar essas aulas feitas no portal.
É a questão de número 9. Eu não sei, pessoal. Deixa eu olhar aqui. O PDF que eu peguei foi esse daqui. Vê aí qual é essa questão. Ah, é. É a questão de número 9. Mas não tem problema não. Pode fazer aí, pessoal. É a questão de número 9, tá? Que eu acho que eu peguei o PDF errado aqui. Então, ele quer saber o custo de produção do período. Ah, tá. Aquelas questões da semana passada eu vou acertar, eu vou resolver ali para a gente colocar no portal, tá certo? Eu vou resolver. Ou então a gente resolve num dia que não tiver aula, a gente coloca as aulas extras. E aí, pessoal, já fizeram esta? Então vamos lá, vamos resolver aqui, pessoal. Ó, o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo o custo de produção do período. Pessoal, o custo de produção do período são esses três custos aqui, tá certo? Matéria-prima, mod e CIF. A questão que é isto aqui. Então vamos lá. Ó. Compra de matéria-prima, 15.600. 15.600, pessoal, aqui. Custos indiretos de produção, 10.400 é o nosso CIF, ó. CIF, tá certo? 10.400. 10.400 é o CIF. Despesas administrativas. Pessoal, isso aqui é despesa. Despesa só entra na DRE. Despesa na DRE, tá? Estoque final de matéria-prima, 9.100. Aqui, ó, 9.100. Estoque final de produtos em processo, 6.500. Bem aqui assim, pessoal, 6.500. Estoque inicial de matéria-prima, 6.500. Estoque inicial de produtos acabados, 7.800. 7.800 aqui. Estoque inicial de produtos em processo, 5.200. Mão de obra direta, 13.000. A questão quer saber, pessoal, o nosso custo de produção do período, tá? Como é que a gente resolve aqui, ó? Primeira coisa, você vai fazer esse primeiro razonete aqui. Pessoal, quanto é que dá a nossa MPA? Aí você soma esses dois, ó, soma esses dois e subtrai 900, que vai dar quanto de MPA?
6.500 com mais 15.600 menos 900. 13, né? 13.000. Então, aqui, pessoal, deu 13.000, tá certo? Esses 13.000, ó, eu trago para cá. Pronto, pessoal. Resolvemos a questão. Resolvemos a questão. Ficou quanto, ó? 13 com 13, 26. 26 com 10 400. 36.400. 36.400, não é isto? 36.400. A questão só queria saber o CPP, tá certo, pessoal? Então, eu venho aqui, ó, o CPP, né? Vou até colocar aqui, ó, CPP igual a 36.400. 36.400, pessoal. 36.400, ó. Matéria-prima, mod e CIF, tá? Matéria-prima, 13.000. Mod 13.000 e o CIF 10.400, tá certo? Aí agora, pessoal, vamos aqui para algumas observações, tá? O gabarito aqui foi a letra C. Se a questão perguntasse quanto era o custo primário, pessoal, custo primário, custo primário, 26.000, muito bem. Se a questão perguntasse custo primário, pessoal, é a matéria-prima mais a mod, tá? Se a questão perguntasse o custo de transformação, 23.400, tá? 23.400. Agora, vamos ver aqui, pessoal, ó. A questão poderia pedir também o CPV, ó. A questão poderia pedir o CPV, tá certo? Aí, como era que a gente ia fazer o CPV? Aí a gente fazia aqui, ó. Somava tudo e subtraía 6.500. Aí nós teríamos o CPF. Vamos ver quanto é que dá esse CPF, pessoal? Só para a gente ver quanto é que dá esse CPV. O CPF vai dar quanto? 35.100, ó. 35.100 é o nosso CPF. Eu trago para cá, pessoal, ó. 35.100. Então, quanto é o nosso CPV? CPV 42.900, tá certo? 42.900, pessoal. Aí eu venho aqui, marco o gabarito. Aliás, o gabarito não, ó. Se a questão pedisse o CPV, também tinha gabarito, ó. 42.900, tá? Mas a questão pediu o CPP, custo de produção do período, tá? Então é isto, pessoal. Por aqui nós vamos ficando, tá? Aí, amanhã eu vou colocar esse PDF aqui na plataforma e vou colocar outros também que já está resolvido para você conferir o que você fez aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Amanhã teremos aula, assunto despesas pagas antecipadamente, contabilidade geral, tá? Pessoal, qualquer dúvida, ó, pode mandar um WhatsApp aí para gente, tá? Então, uma boa noite a todos, tá? Amanhã será despesas pagas antecipadamente. Qualquer dúvida, pode me chamar aí, tá, pessoal? Até mais.